Aqui vai começar as pessoas a entrar, tá vendo? Mas não entrou ninguém não. Deixa eu entrar. Bota isso. Puxa pra lá um pouquinho. Olha lá, eu vou entrar. Ó, já entrou. Entrou a Thaís, entrou o Lécio, tá aí, vai cumprimentar. Boa noite a todos e todas. Meu sócio, doutor Felipe Lécio Capone, querida doutora Thaís, doutor Marco, doutor James, doutora Kátia. Cumprimento todos de forma ampla, peço vênia, né, aqueles que porventura não cumprimentar, realmente porque a live acaba que ela é dinâmica, né? Mas hoje tenho a honra de estar representando a Abramepo aqui, como um de seus advogados, né? Até aproveito para cumprimentar, né, os nossos sócios, já cumprimentei o Felipe Lécio, cumprimento também o nosso César Brito, que está em Brasília nesse momento, em outra live, inclusive, né? Dr. Paulo Freire, também de Brasília, que representa e coordena todos os outros advogados junto ao Dr. César Brito. Aqui em Minas Gerais, Dr. Paulo Roberto, que está conosco nessa atuação, né, como sócio também nas questões do direito médico já desde 2008, literalmente, advogando para os médicos, em PEPs, em sindicâncias, né, doutor Lécio? E estamos aguardando o doutor Ricardo Cavalcante, que é nosso diretor de Relações Institucionais da Abramepo, e aproveito, né, ele entrando agora também, já aproveito para cumprimentar os nossos diretores da Abramepo, primeiramente em nome do nosso presidente Guilherme Bahia, do nosso vice-presidente Eduardo Teixeira, do nosso diretor tesoureiro, doutor Aderlene Araújo. Em nome desses diretores, peço vênia também para cumprimentar, sintam-se cumprimentados, né, todos os associados da Abramepo, que hoje já são centenas, né, e todos também os médicos pós-graduados, né, no Brasil, que hoje são aproximadamente 300 mil médicos, 250 mil a 300 mil médicos pós-graduados no Brasil, e também a todos os médicos de forma em geral, que hoje, inclusive, são nossos heróis nesse momento, nessa batalha, nessa pandemia, que em uma breve análise, em conversa com alguns amigos, numa análise histórica, ela somente se equipara, ela somente nos lembra essa que atualmente ocorre no mundo, a gripe espanhola, que ocorreu no início do século XX, por volta de 1917, onde, assim como nessa pandemia, morreram milhares, praticamente 1 milhão de pessoas, e atualmente nós, infelizmente, também estamos passando por uma pandemia histórica. E no que tange à crise financeira, também, analogicamente, dentro da analogia, a gente percebe que essa já quase se compara à crise Aqui vai começar as pessoas a entrar, tá vendo? Mas não entrou ninguém não. Deixa eu entrar. Bota isso. Puxa pra lá um pouquinho. Olha lá, eu vou entrar. Ó, já entrou. Entrou a Thaís, entrou o Lécio, tá aí, vai cumprimentar. Boa noite a todos e todas. Meu sócio, doutor Felipe Lécio Capone, querida doutora Thaís, doutor Marco, doutor James, doutora Kátia. Cumprimento todos de forma ampla, peço vênia, né, aqueles que porventura não cumprimentar, realmente porque a live acaba que ela é dinâmica, né?
mas hoje tenho a honra de estar representando a Abramepo aqui, como um de seus advogados, né? Até aproveito para cumprimentar, né, os nossos sócios, já cumprimentei o Filipe Lécio, cumprimento também o nosso César Brito, que está em Brasília nesse momento, em outra live, inclusive, né? Dr. Paulo Freire, também de Brasília, que representa e coordena todos os outros advogados junto ao Dr. César Brito. Aqui em Minas Gerais, Dr. Paulo Roberto, que está conosco nessa atuação, né, como sócio também nas questões do direito médico já desde 2008, literalmente, advogando para os médicos, em PEPs, em sindicâncias, né, doutor Lécio? E estamos aguardando o doutor Ricardo Cavalcante, que é nosso diretor de Relações Institucionais da Abramepo, e aproveito, né, ele entrando agora também, já aproveito para cumprimentar os nossos diretores da Abramepo, primeiramente em nome do nosso presidente Guilherme Bahia, do nosso vice-presidente Eduardo Teixeira, do nosso diretor tesoureiro, doutor Aderlene Araújo. Em nome desses diretores, vamos ver se melhorou a conexão. Fique à vontade, por favor. Então, aproveitando, para quem está entrando agora, cumprimentando a todos, né? Meu nome é Bruno Reis Figueiredo, sou um dos sócios do escritório César Brito e Reis Figueiredo Advogados Associados, né? E já advogamos no direito médico desde 2008. E nosso escritório advoga desde o nascedouro, desde o nascituro da Abramepo, há 2 anos atrás. A Abramepo, que é a Associação Brasileira de Médicos Pós-Graduados. E o doutor Ricardo Cavalcante está conosco já. Isso. O doutor Ricardo Cavalcante, que é professor, né, em medicina, presidente do Instituto Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, e também nosso diretor de relações, coordenador de relações institucionais da Abramepo. Boa noite, doutor Ricardo Cavalcante. Olha, muito boa noite. Eu acho que agora vai. Eu estou tendo que segurar. Eu estou sem o apoio aqui da minha assessoria aqui em casa, mas eu estou segurando o telefone, não tem problema. Cumprimento novamente a todos todo esse grupo fantástico aí ao vivo. E você também, Bruno, que é o advogado fundador que acompanhou toda essa luta aí da Abramepo, desde a sua fundação e continua na atividade aí, participando do crescimento da instituição. E você também, Bruno, que é o advogado fundador que acompanhou toda essa luta aí da Abramepo, desde a sua fundação e continua na atividade aí, participando do crescimento da instituição. E você também, Bruno, que é o advogado fundador que acompanhou toda essa luta aí da Abramepo. Doutor Ricardo, vocês estão me ouvindo bem? Na atividade aí, participando do crescimento. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, eu vou mudar aqui, vou próximo aqui do roteador para poder ter uma melhor conexão. Só um minutinho, por favor. Está com retorno. Realmente está dando retorno, está dando um delay no... Tá. Doutor Ricardo, está melhor agora? Estou ouvindo perfeitamente.
Você está me ouvindo bem aí, ô Bruno? Eu acho que melhorou. Melhorou agora? Eu acho que Não, melhorou. eu tava... Não, Vocês estão com um problema aí agora na vamos, internet. vamos... Eu estava, mas agora... agora eu acho que minha internet está boa. Consegui conectar aqui melhor. Então, eu acho que reiniciando, boa noite. Pronto. Boa noite, querido Ricardo, querido amigo. Estivemos juntos já, né, em Brasília, no Rio de Janeiro. Está faltando estar conosco agora aqui em Belo Horizonte, que será a sua próxima visita, né? Com certeza, com certeza. César Brito lá em Brasília, estivemos juntos no Instituto Carlos Chagas, né, com você, eu e César Brito, junto com os nossos... Estava conosco no dia. Então, aproveito para cumprimentar os nossos diretores da Abramepo, doutor Eduardo Teixeira, nosso presidente, doutor Guilherme Bahia, nosso presidente, nosso diretor tesoureiro, doutor Araújo. Em nome deles, de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os diretores da Abramepo, associados, todos os médicos pós-graduados, todos os médicos do Brasil. Cumprimento também, né, os nossos colegas advogados, doutor César Brito, nosso sócio, doutor Felipe Lécio Catone, doutor Paulo Freire, doutor Paulo Roberto, todos os outros advogados, sintam-se abraçados. Estamos nessa luta no direito médico desde 2008, Ricardo. É uma luta... Eu sei que você aí é lutador, está dentro com o grupo da Abramepo desde o início, e agora nessa fase nova de crescimento e de expansão da Abramepo. Então, Ricardo, objetivando agora, eu gostaria até, você como nosso diretor, né, de Relações Institucionais, também faça os seus cumprimentos, fique à vontade, né, como nosso convidado. Várias instituições estão se unindo à Abramepo a essa luta. Daqui a pouco falaremos um pouco dela, né? Fique à vontade. Sim, eu tenho a impressão que esse problema da pós-graduação, eu represento o Instituto Carlos Chagas, que viu na Abramepo essa possibilidade de união e uma parceria profícua. Por quê? A instituição Carlos Chagas, ele é sinônimo de pós-graduação. Ele leva o nome de pós-graduação médica no seu estatuto, desde a sua fundação, desde do final dos anos 50. Então, são 61 anos de existência e é uma instituição precursora de residência médica. Não existia residência médica, não existia regulamentação, não existia nada. E nós temos aí, olha, mais de 75 nacionalidades, médicos do mundo inteiro vindo aqui. Nós tivemos grandes professores, ainda temos. Nós temos mais de 150 doutores dentro da instituição. Entre eles, eu destaco aí o professor Tanguia, que foi nosso professor por 50 anos, o professor Paulo Niemeyer, a professora Zulay, enfim, inúmeros médicos ilustres da medicina nacional. E durante esse período nós formamos também profissionais que hoje são referência dentro desse país. Então eu estou muito tranquilo para falar e também, tomando teu lugar aqui, advogar como médico em relação à pós-graduação médica nesse país. Infelizmente, houve uma inversão ao longo do tempo, um crescimento, e hoje nós estamos observando o quê? Uma curva diferente. Por quê? Porque a residência médica, embora seja um modelo considerado padrão ouro,
ela acabou chegando a um determinado ponto. Você vai ter um médico que ganha R$ 3.000, aonde ele fica escravizado, na realidade ele não tem orientação, são poucos hospitais dentro desse país com preceptoria adequada. Isso eu falo de cara porque a gente conhece qual é o cenário. Não adianta as comissões estaduais, enfim, é um jogo de compadre a residência médica nesse país, e eu falo por quê? Porque eu tenho tive dois serviços de residência médica. É jogo de compadre, entendeu? Então, assim, o médico está lá, ganha R$ 3.000 e funciona como mão de obra barata dentro dos hospitais. Só que esse mesmo médico hoje está se dando conta do seguinte: ele vai arrumar um plantão, 2 plantões, ele vai fazer R$ 20.000. Hoje nós estamos infelizmente, com essa pandemia do Covid aí, mas isso foi um tapa também para valorizar não só a pós-graduação, como o médico em geral. Ele arruma 2 plantões, vai fazer 20 mil e vai pagar para estudar aonde, com quem ele bem entender. Então, por que não também nós termos uma via alternativa na formação médica aí? Eu acho que essas são as minhas primeiras palavras. Eu aceitei de pronto o convite da Abramepo, unindo e trazendo também. Já existem diversas instituições no país inteiro onde a pós-graduação é ministrada com esse tipo de entendimento da criação de via alternativa em função de titulação. A questão de beligerância, de judicialização, eu acho que com o tempo, rapidamente, isso daí não será necessário, porque é um entendimento. Se você tem que criar, sim, um crivo de padrão ouro de pós-graduação. Essa pós-graduação que você está formando tem um cenário prático adequado e está formando médicos de qualidade, não tem por que o colega não ser especialista, já que dentro do bojo do marco regulatório da pós-graduação de 2018, ele fala que o médico é especialista. E aí, como é que é isso? Como é que não pode? Como é que não pode? Eu não sou advogado, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que não pode? Um pouquinho dessa tua briga com relação a esse ponto. Se você tem lá dizendo que quem faz uma monografia de conclusão tem curso presencial com 75% de frequência, enfim, tem aqueles parâmetros ali. Tem instituição onde 50% do grupo é mestre e doutor. Tem dentro dessa lei dizendo isso. Como é que é isso, Bruno? Fala um pouquinho para a gente aí. Pós-graduações, inclusive, que a Abramepo defende e está à frente, as pós chanceladas pelo MEC, que é o Ministério da Educação, é quem tem naturalmente e constitucionalmente, né, o direito de outorgar a estes médicos essa chancela de especialidade, e não nenhum conselho federal. A questão é muito objetiva, né, Ricardo? Inclusive, por favor, todos aqueles que quiserem nos mandar perguntas, fiquem à vontade, né? Buscaremos, dentro do possível, responder a todos. O tempo é rápido, né, Ricardo? Mas de forma... Ricardo, até fazer um preâmbulo aqui, né? Porque nós, como eu disse, nós já advogamos o direito médico desde 2008, há 12 anos atrás. Há 2 anos e pouco atrás, fomos procurados por vários médicos de diversos estados. Num primeiro momento, já eram mais de 100 médicos organizados, 18 estados diferentes da federação, e todos eles nos passando a mesma situação, que nós já conhecíamos dentro do direito médico, mas não dentro dessa potencialidade que hoje nós vamos tratar aqui, e que das pessoas que estão ouvindo, não, mas talvez 90% dos brasileiros não sabem dessa situação. Ou seja, não sabem que, como você colocou, mas e a segunda via? A segunda via, nem a segunda via, é uma via única. Inclusive, a Abramepo fez essa campanha, sou médico. Então, aqueles que se formaram em medicina, todos são médicos e têm direito constitucional de atuar de forma plena e irrestrita em qualquer área da medicina e responderá por qualquer negligência, imperícia ou imprudência que cometerem em qualquer área. Assim como na advocacia, quando fomos despachar um processo, eu e meu sócio César Brito, em Brasília, né, no ano passado, e tivemos êxito nesse processo, uma ação civil pública representando todos os associados da Abramepo, inclusive, para que eles pudessem divulgar a sua pós-graduação, por óbvio, uma questão natural e constitucional. A juíza não acreditou. Mas como é isso? E aí nós tivemos que explicar para ela. Eu contei para ela um caso, para a senhora ter uma ideia,
teve uma médica nos procurando em nosso escritório, e essa médica se formou em Belo Horizonte, numa grande faculdade renomada, pagando uma fortuna por mês. Ao cabo, ela, depois de muito estudo, deixando deixando os amigos de lado, vários outros atrativos de lado para poder ali trazer o seu sonho de ser médica, de salvar vidas, de atuar dentro da medicina brasileira, de somar esforços a todos vocês. Quando ela se forma e busca a residência médica, ela percebeu que não tinha vaga para ela em residência médica, Ricardo. Hoje, estatisticamente, de 10 pessoas que se formam em medicina, somente temos 2 a 3 vagas em residência médica, 20 a 30%. De 450 mil médicos hoje, em média, no Brasil, nós temos, em média, 300 mil, 250 mil que não têm residência médica e 200 mil que têm pós-graduações. E destes, são praticamente metade que têm pós-graduações, são pós-graduações, na maioria das vezes, chanceladas pelo MEC. São pós-graduações que têm a mesma carga horária que a residência exige. E, naturalmente, o Abrametro não vai agasalhar aquelas pós-graduações que não tenham essa qualidade, que não tenham essa carga horária, que não tenham esse respeito, né, Ricardo? Isso, claro. Não, com certeza. E aí também a gente cai num outro ponto. Foi delegado uma via, que é a residência médica, que é a obtenção do RQE e do título automaticamente, tá? E as sociedades médicas, que são associações civis, para emitirem um título. Como é que é isso? Como é que é isso? Fora do Brasil, um ponto aí que já existe uma corrente dentro da educação pensando nisso é o seguinte: você pode ter um board, você tem um board nacional aonde você teria membros de sociedade, membros da academia, membros da universidade, enfim, desse mundo fazendo parte para promover uma prova isenta. Isso sim, parametrizada. Você tem esse requisito aqui para fazer a prova. Acho que é por aí. Agora, sem critério político e sem reserva de mercado. Sem reserva de mercado. Nós estamos vendo agora um problema seríssimo, que é o seguinte: daqui a pouco nós vamos reconhecer todos os brasileiros, que nós estamos falando em 100 mil brasileiros, que fizeram faculdade entre Bolívia, Argentina e Paraguai. Por quê? Porque não tem médico, ninguém quer para a linha de frente. E mais uma coisa também, nós temos especialidade, tem determinada especialidade, que sequer a residência tem cobertura. A residência, o cara quer fazer uma outra especialidade aí que não tem. Ele só vai encontrar isso, uma área de conhecimento da 54, 55, ele só vai encontrar isso dentro de uma pós-graduação. Né? Ricardo, inclusive, nessa... Oi, Bruno, congelou a imagem. Nesse mesmo despacho, inclusive nesse mesmo despacho com essa juíza, César Brito, né, nosso sócio, levantou a questão da OAB, né, do Conselho Federal da OAB. Porque, vamos fazer uma analogia. Todos aqueles que se formam, né, em Direito, eles têm, naturalmente, formando em Direito e passando no exame de ordem, o exame de ordem é uma lei federal. Né? Então, se o CFM entende que deve reter, né, esses médicos, né, no que tange às suas especialidades, que venha por lei federal e não por resolução interna, como é o caso, de forma absurda, de forma unilateral. Né? Então, conversando lá com essa juíza, né, o César explicando até muito bem a ela, porque o César foi nosso presidente da OAB Federal já, que na advocacia, fazendo uma analogia, é como se a OAB interferisse na área de atuação dos advogados. Só pode advogar no direito civil aquele que tiver um mestrado em direito civil na faculdade, na Universidade Federal de Brasília, na Federal de Minas Gerais. Mas por que nessa universidade? Porque ela tem uma parceria, digamos que a indicação da OAB. Mas com quais critérios? Por que não pode ser a outra entidade? Porque o que ocorre hoje, como você bem colocou mais cedo, é que essas provas de títulos, né, e elas são aplicadas por sociedades privadas. Isso. Que não tem legitimidade para isso, não tem legitimidade para tanto. E todos esses médicos pós-graduados brigam contra isso há 20, 30 anos. Eu ouço o doutor Eduardo, né, que é um dos nossos baluartes, né,
seu colega, inclusive professor, um dos nossos líderes professores, que ele fala que há 30 anos tem-se essa briga, tem-se essa discussão. Né? Ele trabalhou, o pai dele, acho que com o Rico Tangui, né? E naquela época não se tinha esse tipo de situação. E todas essas resoluções que vieram foram muito claras, no sentido, literalmente, de reserva de mercado. Infelizmente. Um exemplo claro que eu percebi disso é quando nós contatamos um parecer do ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Estávamos no escritório dele em Brasília, eu, César, todos, né, os nossos sócios, e 80 médicos do Brasil inteiro, né, e uma sala grandiosa. A cada momento, a cada fala de um médico, ele ficava mais embasbacado, não acreditando que aquilo ocorria. Então, eu lembro de uma médica de Goiás, professor Ricardo, que falou com ele, professor Aires, eu sou professora concursada da Universidade Federal de Goiás, eu tenho mestrado em dermatologia, eu tenho doutorado na área, eu dou aula para esse pessoal, só que como eles não me deixam ter acesso a uma vaga, uma das 20% das vagas de residência médica, e as provas de título são aplicadas por parceiras do CFM e com critérios subjetivos, simplesmente eu não tenho o tal RQE. E, consequentemente, eu não posso colocar no meu cartão de visita que eu sou dermatologista. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Eu não posso colocar no meu cartão de visita dermatologia. Eu não posso colocar no meu consultório de dermatologia. Porque se eu fizer isso, segundo a resolução, e nós estamos defendendo vários médicos que estão passando por isso, eu irei sofrer um processo disciplinar, eu irei sofrer uma sindicância, me suspendendo por 30 dias da medicina, ou seja, acabando com o meu currículo. Então, sim, olha o que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de 60%, 70% dos médicos hoje no Brasil que se mataram para passar na faculdade de medicina e se mataram para pagar a faculdade de medicina seus pais. Ao cabo, quase R$1 milhão, quando se faz um cálculo, né, geral, colocando juros e tudo. Depois, gastam mais um bom dinheiro para estudar uma pós-graduação de qualidade, com horas a fio ali, na mesma quantidade da residência médica, pós-graduações sérias, íntegras, como é o Instituto Carlos Chagas, dentre outros vários, para no final ela ser alijada e ser chamada de o quê? De um médico que atua no paralelo, como foi o caso, só para finalizar essa minha explanação nesse momento, como foi o caso daquele médico que suicidou no Espírito Santo. O Ministério Público entrou com uma denúncia equivocada, no sentido de que ele estava de exercício ilegal da profissão, porque eu acho que quem passou para ele a denúncia não explicou bem, que na verdade ele era médico, ele só não tinha o tal RQE, mas a denúncia foi por exercício ilegal da profissão. E aí ele foi exposto numa cidade do interior do Espírito Santo e questionado pelos seus próprios pais. Eu paguei o seu curso de medicina. Um promotor de justiça falando que você não é médico. Quer dizer que você mentiu para mim, você me roubou. Ele suicidou e deixou. Olha que loucura, professor. É verdade. Aí eu te faço a seguinte pergunta, Bruno. Essas sociedades, elas têm, dentro de uma regulamentação maior pela AMB, o seguinte: facultar o direito de qualquer médico fazer prova no dobro do tempo da especialidade normal. Ou seja, se ele não tiver dentro do parâmetro de cada sociedade, quer dizer, eles assumiram um protagonismo que não existe. Foi o protagonismo esse. Quem são eles para dizer isso? Ilegítimo. Quem são eles? Ilegítimo. Pegaram para si isso, fizeram uma comissão, essa comissão mista de especialidade. Olha só, se você não fez residência médica da especialidade, eu não quero aqui citar nenhuma delas, XYZ, que eram 3 anos, você tem que fazer a prova só daqui a 6. Quer dizer, você fez 6 de medicina e você só será especialista daqui a 6. Como é que é isso? Não tem vaga, o mercado está aí, a pessoa que tem vontade de fazer, e mais, com pré-requisito,
elas colocam o dobro do tempo e aí embutem o pré-requisito. Então, esse tempo se passa para 10. Entretanto, você veja bem uma outra coisa, uma outra incongruência nesse processo. Total. Quer dizer, o cara fez 6 de medicina, ele E fez a pós-graduação dele, fez o estágio, está dentro do cenário, já está atuando, etc, etc e tal. Ele precisa de 10 anos para poder fazer a prova numa roleta viciada. Numa roleta viciada. Por quê? Porque não vai entrar. Porque não vai entrar. Normalmente, essas provas consistem em prova objetiva. O cara estudou, vai passar. Análise de currículo, não, olha, você não está dentro do esquema, tu já está fora, e vai para uma prova oral que é impossível de passar. Inclusive, já respondi. Só para fechar aqui, de tempos em tempos... Responde a pergunta, você já está respondendo já. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está conosco. Então, existe claramente, aos olhos de vários médicos, vários advogados, etc., né? Várias pessoas do Brasil, existe realmente uma reserva de mercado hoje muito clara, é isso? Eu tenho certeza disso, tá? Eu até falo isso como dirigente de uma instituição, mas a gente vê nitidamente isso. E com mais o seguinte, de tempos em tempos, para tentar favorecer alguma coisa, eu chamo a prova, existe uma prova da ADA. A ADA é uma facção, amigos dos amigos, né? Essa prova é uma prova mais relaxada, que as sociedades abrem para... que tem o ingresso de pessoas que estão lá atrás, estão aí, esses 70%, vamos dar uma cancha para eles. Então, o cara está lá há 15, 18 anos, capinando, sendo perseguido cada vez mais. Então, olha, abre a prova aí, ele vai lá e faz. Se ele está comportadinho, direitinho, está na dele, está dentro da caixinha, está medicado, esse cara pode fazer a prova. Então, ele vai lá, faz a prova e pronto. Uma prova mais fácil. Então, até essa prerrogativa foi arrumada. Então, professor, estão agora até nos questionando aqui também se esse processo de Brasília deu certo. Até aproveitando, né, para poder explicar melhor. Então, hoje, a Abramep, a Associação Brasileira de Médicos Pós-Graduados, todos os seus diretores, né, que contratou, né, os nossos escritórios, nós jogamos no direito médico há 12 anos, mas realmente, quando nós percebemos o que ocorria, é incalculável o prejuízo para a sociedade brasileira. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, inclusive, Ricardo. Eu quero te ouvir nisso, professor Ricardo. Mas, de imediato, nós percebemos o prejuízo desses médicos. E depois, naturalmente, o tamanho do prejuízo da sociedade brasileira, da saúde pública brasileira. Mas entramos com algumas demandas judiciais. E a principal delas foi uma ação civil pública em Brasília, que está tramitando ainda, né, na 20ª Vara Federal, e conseguimos ali uma tutela de urgência, uma liminar, onde a juíza compreendeu realmente absurda essa resolução do CFM, em que o médico, né, com o seu registro de médico chancelado pelo CFM, onde ele cursou pós-graduações, ou seja, ele está buscando o quê? Ele está buscando sanar uma falha que foi trazida a ele, ou seja, que é essa reserva de mercado, porque a OAB, por exemplo, disponibiliza 100% de vaga para advogados, é só ele conseguir passar na prova, que inclusive não é complexa, como se imagina, realmente é um estudo básico, uma faculdade boa, esse profissional conseguirá ter êxito e será advogado. Então, não se tem reserva de mercado na OAB, porque nós temos vagas para todos. Já no CFM, na medicina, não. De cada 10 se forma, tem 2 vagas de residência médica, porque não tem vagas para todos e cria-se aí critérios objetivos, né, para que se passe, né, porque realmente é absurdo. E aí entramos com essa demanda, essa ação civil pública, tivemos êxito da tutela de urgência, onde todo médico pós-graduado pode sim exercer livremente a medicina em todas as suas áreas, inclusive na área da sua pós-graduação, e principalmente divulgá-la, professor, porque exercer plenamente a medicina inclui-se divulgar, porque qual que é a percepção desses que querem reserva de mercado? Se eu não posso, porque a Constituição ela é muito clara no livre exercício profissional, se eu não posso segurar o livre exercício,
exercício, eu seguro divulgação, eu seguro outras coisas, porque quem não divulga, aquele profissional que não pode colocar num cartão de visita, que não pode colocar no currículo Lattes, no LinkedIn, né, no seu Facebook, no seu Instagram, que ele fez uma pós-graduação, e é muito básico. O nosso, inclusive, isso ocorreu com alguns dos nossos clientes. Ele foi suspenso por 30 dias do exercício da medicina, porque ele colocou ali no seu currículo ou no seu cartão que ele é pós-graduado em cirurgia plástica, ou em dermatologia, ou em urologia, pela Universidade fulano de tal. Só isso. Ele está reproduzindo o que está chancelado pelo MEC. Só isso. E ele recebeu uma grata surpresa, um presente grego, né, que foi do seu conselho, que deveria representá-lo, deveria abraçá-lo, deveria defendê-lo. Ele recebeu um processo disciplinar. Por que você contou aos outros que fez uma pós-graduação na UFMG? Porque eu tenho direito. E isso embasado no parecer do ministro Aires Brito. A Constituição Federal é clara, não no direito, mas no dever do médico, não só do médico, de todo profissional, em não só o direito, mas o dever de colocar ao seu paciente, ao consumidor, de forma em geral, o paciente é um deles, o seu currículo, para que ele possa, inclusive, decidir se ele quer se consultar com você, né, que tem a pós-graduação no Instituto Carlos Chagas, com tantas horas, com o preceptor, com fulano, ou com o ciclano, que fez uma residência. Ou seja, a medicina é para todos. O brasileiro precisa de médicos, de um número maior de médicos. Salvo o melhor juízo, professor. Hoje em dia, estatisticamente, o Brasil tem um número aquém de médicos do que deveria, né? Como que é isso? Quer me explicar, por favor? Então, voltando aí ao ponto que você colocou, mais interessante disso tudo é o seguinte, é que essas gerações que estão formando hoje, elas foram formadas num regime de pós-graduação. E eles são reconhecidos e os novos não são. Isso é um ponto. Outro ponto interessante é o seguinte, nós revalidamos, os alunos são revalidados no mundo inteiro. E no Brasil não, são revalidados. A América do Sul é uma frequência. Nós temos alunos assim, como eu falei, nós temos 75 nacionalidades dentro da instituição. Nós temos mais de 16 mil egressos. Por quê? O Instituto, ele procurou fazer um trabalho artesanal. Nós não estamos abrindo plataforma para abrir uma pós-graduação caça-níquel, para ter por turma 100 alunos. Nós temos um cenário teórico, um cenário prático, e uma regulamentação, uma paramentação todinha aí, uma parametrização total dentro das normativas do MEC. Então, se ele faz... Esse quebramento defende. Eu vou dar até um exemplo. Esses médicos pós-graduados em instituições, como a instituição na Itália, entre outras várias, quebramento defende. E estamos entrando nessas ações, né, e buscando realmente esse direito pleno, constitucional, reconhecido já em várias sentenças, em várias decisões também individuais, muito bem reconhecido pelo nosso ministro Aires Brito, que foi, inclusive, ele analisou realmente o tema à época, junto com César Brito, né, seu sobrinho e sócio de outros tempos, ponto a ponto, para analisar realmente a constitucionalidade da nossa demanda e a inconstitucionalidade daquelas resoluções absurdas trazidas por um conselho de forma unilateral, onde o seu objetivo ali não é aquele que as nossas instituições abraçam, da defesa do seu representado, da defesa, né, do seu médico, mas sim uma meia dúzia de medalhões que reservam esse mercado a eles. É só a gente lembrar, professor, que aquele caso passou no Fantástico, né, onde o diretor lá acho que foi no Rio de Janeiro, não foi? O senhor lembra disso? Não lembro não. Qual foi o caso? Foi no ano passado, passou no Fantástico, há um ano atrás mais ou menos, que um diretor do hospital de servidores do Rio de Janeiro,
ele era um dos diretores. O filho dele ficou em segundo lugar na prova de título lá da residência médica. E o diretor do hospital mandou uma mensagem para esse primeiro aluno, falando para ele que se ele não se retirasse, ele poderia até entrar, mas ele não saía da residência. Isso é gravado, isso passou no Fantástico. Isso, na verdade, é uma pontinha do iceberg do que ocorre. Assim como essa médica de Goiânia, quando falou lá com o Aires Brito, falou, ó, eu só desisti do meu RQE, mesmo fazendo mestrado, doutorado, sendo concursada pela Universidade Federal, quando a minha amiga me falou depois de 5 anos, você não vai passar na residência médica. Então, por que não? Porque o filho do fulano já passou, porque o do ciclano já passou, e agora tem tantas vagas. Olha, vagas, nós estamos com frequência internacional. Já estão garantidas já. A nossa live aqui, que loucura olha, que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui com alunos de fora, dando um oi aqui pra gente, pessoal da América do Sul, mandando um oi aqui pra gente, que passaram por uma formação. Responde algumas perguntas aí, professor. Fica à vontade, inclusive. Não, mas eu acho que você está conduzindo, a condução é tua, o Bruno. Nossa. Mas eu acho que é isso. Agora, vamos lá, qual é a resposta? A resposta é, por exemplo, que a Abramep criou agora, essa diretoria de gestão de qualidade. A gestão de qualidade para a verificação dos cursos e certificação desses cursos para atingir um padrão ouro. Porque aí, realmente, você vai demonstrar de maneira inequívoca, mais uma vez, qual é o problema. E isso tudo encontra respaldo em todas as instituições de ensino superior desse país, que tem pós-graduação, não em medicina, não. Estou indo mais além. Ciências da saúde. Tá? Porque medicina, a gente está dentro desse universo aí que circula Abramep, mas a gente está falando de uma maneira muito mais ampla. E isso daí será albergado também dentro disso. Então, eu acredito que cada vez, aumentando mais a Abramep, ela ganha mais força de representatividade dessa ideia legítima. Na verdade, hoje, os médicos pós-graduados no Brasil e que não possuem RQE têm um número muito maior do que aqueles que têm o RQE. E isso foi uma naturalidade dessa situação, dessa ano a ano, dessa reserva de mercado. Se eu quiser ouvir mais, professor, se eu quiser ouvir mais, eu vou colocar essa questão porque nós temos prova, nós temos um áudio. Eu sou, por exemplo, eu sou conselheiro federal da OAB. É a mesma coisa que eu vou te contar, dentro de um conselho federal de uma entidade, né, o seu presidente propor que iremos fazer a prova da OAB quase impossível para ninguém passar. Isso seria uma matéria do Fantástico, seria uma matéria para acabar com a instituição, não é verdade? Com certeza, com certeza. Deus não apareceu na OAB, mas nós temos um áudio de uma reunião de uma sociedade brasileira, não vou citar o nome, e amanhã será apresentado em juízo no momento oportuno, desse presidente sendo questionado por um dos conselheiros sobre as residências médicas daquela área, que não estavam abaixando, porque ao invés de aumentar, se eram só 20%, tinha que aumentar para 40%, 50%, 60%, não, que tinha que diminuir. E ele ali fez um registro se comprometendo a diminuir o número de residências médicas de forma muito objetiva dentro dessa linha contrária à saúde pública, mas sim de encontro à reserva de mercado. E aí eu te pergunto, com isso, professor, quem sai ganhando com isso? A população sai ganhando com isso? Porque não, com certeza não. 500 milhões de brasileiros clamando do Oiapoque ao Chuí por saúde pública de qualidade. Cada dia com médicos. Se abrir a residência, que seja para todos. Se não abram, que deixe todos se qualificarem nas pós-graduações que estão muito bem trabalhando para qualificar esses médicos. E que eles possam, naturalmente, fazer esse trabalho com amor, com carinho, com que eles se comprometeram na universidade, com o juramento que eles fizeram. Então, a saúde pública não está ganhando com isso, está só perdendo. Os médicos estão ganhando com isso, meia dúzia, né? Que são esses 20%, os 80% estão perdendo, e muito. Então, quem está ganhando com isso, professor?
As pós-graduações estão ganhando com isso, porque são quem está precisando qualificar, né, os médicos. Estão todos perdendo. Quer dizer, a grande maioria, a grande população brasileira, 200 milhões de habitantes do nosso país, para variar, né, o que ocorre em muitas situações na política brasileira, perdendo para meia dúzia ganhar. Né? E aí vem uma segunda questão. E os planos de saúde? Nós estamos lá com várias ações contra planos de saúde na Abrametro, porque vários associados foram descredenciados porque não tinham RQE. Ou seja, estão fazendo uma caça às bruxas aí. E não tenho dúvida, geralmente quem é diretor de conselho regional é diretor desses planos de saúde. Isso aí eu vejo todos os dias o mesmo nome ali, em vários estados. Então, aqui no Rio, esse cenário felizmente mudou. Esse cenário aqui no Rio, felizmente mudou. No Brasil inteiro. E essa é a proposta da Abrametro. Nós vamos mudar isso no Brasil inteiro. Então, o Dr. James está perguntando aqui, ó, terminando a pós-graduação, já é possível divulgar? Então, esse é o ponto. Né? Nunca, legalmente falando, quem divulgar a sua pós-graduação sofrerá um processo disciplinar, Dr. James. Esse é o problema. Consequentemente, ele vai morrer de fome. Isso é uma coisa muito básica. Aquele que se forma e faz uma pós-graduação vamos falar, estou usando só vamos usar a dermatologia hoje como exemplo. E ele divulga nas suas redes sociais, divulga nos seus cartões de visita, divulga na sua placa, divulga no seu LinkedIn. Eu tenho certeza que a chance dele ter 2, 3, 4, 5 vezes mais clientes, pacientes, é óbvio do que aquele que não pode divulgar nada. Nem no seu Instagram, nem no seu LinkedIn, nem no seu currículo Lattes. Em lugar nenhum. Que ditadura é essa? Que ditadura é essa criada por uma resolução unilateral? É incompreensível. E muito claro veio essa compreensão da inconstitucionalidade, né, dessa resolução e essa luta da Abrametro, muito claro veio ali tanto no parecer do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, talvez o ex-ministro mais reconhecido e mais ético, dos mais respeitados, passou pelo Supremo, assim como também na peça processual nossa, o Reis Querido Advogado, César Brito Advogados, através do nosso querido César Brito, nosso eterno presidente do AB Federal também. Então, a questão mudou e eles perceberam. É porque há 30 anos atrás, os médicos lutavam individualmente, um no Rio Grande do Sul, outro em Pernambuco, outro na Bahia, outro em Minas Gerais. E, naturalmente, o TFM era como se fosse um gigante contra uma formiguinha. Simplesmente metia um processo disciplinar e falava, ó, não se fala mais nisso, ou você vai querer perder o seu registro de médico. Era como se fosse um gigante pisando em uma formiguinha. Agora não. Agora acabou isso. Porque existe uma associação que representa esses 200 mil médicos. Existe uma associação que blinda esses médicos e que entram com ações coletivas e que abriga agora de gigante para gigante, que tem por trás um parecer do maior constitucionalista do país, que é o ex-ministro Aires Brito, tem por trás o escritório, César Brito, nosso sempre presidente, nós pelo Reis Querido Advogados, que tem diretores que lutam há 30 anos, como o doutor Eduardo, doutor Araújo, doutor Guilherme, todos vocês, né? Doutora Ana Raquel, doutor Ricardo Cavalcante agora, e dentre outros vários. Então, realmente, a compreensão nossa jurídica é muito simples e clara. Né? Uma resolução ela não suplanta uma Constituição Federal. Então, nós temos certeza da vitória da Abrametro, nós temos certeza do caminho trilhado pela Abrametro e, naturalmente, né, professor, todos os seus ex-alunos aí do Instituto Carlos Chagas, 16 mil egressos, já devem estar, o senhor já está fazendo já esse papel aí. Ação civil pública esses dias também, buscando para novos associados. Então, entrando novos, todos os associados que entram na Abrametro, junta-se, né,
uma leva aí de centena e entramos com nova ação civil pública, tentando uma tutela de urgência, tentando trazer a esses médicos o direito deles do livre e do pleno exercício da medicina, podendo divulgar suas pós-graduações, tendo orgulho de falar, sou médico, sou pós-graduado nessa área e luto por ela, né, professor? Então, tenho certeza que essa associação, a Abramepo, junto com o Instituto Carlos Chagas, com todas as outras instituições, pós-graduações que você, como diretor de relações institucionais, estará em contato, né, os nossos diretores, todos esses alunos egressos de vocês, são 20, 30 mil médicos, né, estão vindo para poder fortalecermos, né, esse ideal realmente de vida de vocês, que eu, como advogado, tenho tanta admiração de vocês, de serem médicos, porque se nós lutamos pela liberdade, como estamos lutando pela liberdade de vocês, vocês lutam pela vida. E a vida e a liberdade é o que temos de mais sagrado nesse mundo. Então, professor, acho que tem mais algumas perguntas, fica à vontade para poder estar respondendo aí também. Não, eu acho que você, de uma maneira muito, muito adequada, sintetizou tudo. Vejo que a Abramepo, o caminho dela é crescer cada vez mais, e tendo uma gama de especialidades juntas aí, isso vai favorecer e vai facilitar numericamente. Aí você vai para aquela briga de gigante contra gigante, entendeu? Você não tem como segurar 70% da população médica com uma pós-graduação contra 30%, cara. Não tem como, é uma briga desigual que forçosamente ela vai ser exitosa, como já vem sendo aí. São essas minhas considerações. Esse entendimento, as instituições de ensino superior nesse país que ministram cursos de pós-graduação, eles já têm esse entendimento, tá? Eles já têm esse entendimento pleno que é necessário o fortalecimento de uma instituição que congregue isso, que é a Abramepo, no caso. Hoje, a questão das pessoas se falarem, né? E de colocar e de divulgar essa causa cada vez mais entre os médicos para encontrarem esse tipo de amparo na casa aí do pós-graduado, que é a Abramepo e as nossas outras instituições aí. Seriam essas minhas considerações. Inclusive, temos uma pergunta aqui do doutor Aderlene Araújo, que inclusive é nosso diretor, para você. O doutor Ricardo considera, diante de tantos diferenciais de comportamento, que o CFM de hoje represente os médicos em que o ato médico não tenha valorização, pois se perde antes os não médicos. Pois é, hoje nós temos aí uma oportunidade, um momento de valorização que a gente está vendo durante essa pandemia aí. Eu ouvi coisas durante as últimas semanas aí, até do seguinte: olha, vamos trazer os cubanos de novo. Eu tive, há muitos anos atrás, como observador brasileiro em Cuba, tá? Só para ilustrar isso para vocês, é impossível você ter a quantidade de médicos cubanos, um país com 10 milhões de habitantes, como é que prolifera, nasce do chão médico assim, e com tantos que vieram para cá para o Brasil, na realidade, agentes de saúde, em detrimento à nossa medicina aqui. Então, já falaram em ressuscitar isso. Então, hoje, nós temos esses pontos aí para serem aparados. E nessa pandemia, nós temos que rever esses dois pontos. A valorização do médico, que realmente é necessária e a sociedade já sentiu isso. E o outro ponto é a mudança legal da relação consumerista. Nós não vendemos pneu na esquina, não somos empresa. Então, tem que acabar com essa relação consumerista diante do direito. Então, é um momento também muito adequado. Eu já sugeri alguns dirigentes competentes dentro dessas áreas, as representações médicas, para levantar essa bandeira, porque é um momento extremamente adequado para se fazer isso. Inclusive, tem também os comentários do doutor Eduardo Teixeira, nosso vice-presidente, colocando que as pós-graduações de qualidade, com respaldo legal, né, ou seja, a chancela, inclusive do MEC, né, doutor Eduardo, e acadêmicos, tem que ser valorizadas, porque não tem outro caminho para a saúde pública brasileira, né, professor Eduardo? Outra coisa, precisam ser valorizados. Nesse momento é que nós percebemos o quanto o país precisa de médicos, e o médico, como a própria Abramepo já lançou essa campanha, e o doutor acabou de falar, a campanha Sou Médico, valorização do médico. Não é do médico que tem residência médica em tal lugar, que tem pós-graduação
em outro lugar. Você é médico? Sou. Então você tem lugar. A população precisa de você. Nós precisamos valorizar o médico no Brasil, mas não só esses medalhões que aparecem nos momentos oportunos, mas sim esses que estão na luta do dia a dia, inclusive nesse momento de pandemia. Vários diretores da Abramep, inclusive, estão lutando, muitas das vezes de forma gratuita, todos eles nos falando. E a própria Abramep está lançando uma ideia também de envolver outros médicos para que todos possam, de alguma forma, se doarem a esse momento tem uma pergunta Vamos tentar interessante. lançar. Isso é uma ideia do doutor Araújo, do doutor Eduardo, do doutor Guilherme, do doutor Ricardo. Então, por favor, vamos pensar sobre isso, vocês que estão à frente, fazer um movimento realmente, né, pela valorização do médico, mostrando que esse momento, inclusive, é um momento que o médico mais sonhou em sua vida, que é o de salvar vidas. Agora eu vi um comentário aqui muito interessante. Durante a pandemia precisa de RQE? É uma pergunta assim, e aí, como é que fica isso? Durante a pandemia, esses médicos que não estão sendo encontrados, aqui no Rio foram chamados 5 mil médicos para contrato imediato. A prefeitura não conseguiu nem 900. Eles precisam de RQE? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. No momento de credenciar a um plano de saúde, você tem RQE. No momento de um atendimento específico no hospital, pode ser até com o seu pai, mas um outro hospital que você não tem acesso, você tem RQE. No momento em que tem-se um congresso, olha que absurdo, professor Ricardo, vários contando, congresso de medicina, momento de qualificação, momento de buscar educação para todos ali, todos unidos. Aqui. Conta para nós o que acontece, professor, em vários congressos, muitos deles, quem não tem RQE não pode fazer inscrição, em outros podem fazer inscrição, mas numa área separada. Nós temos... Na geral. Nós temos... Só quem tem RQE. Aí agora vem a pergunta, no momento dessa pandemia, no momento, nos rincões do Brasil, em que, infelizmente, a saúde pública, não consegue, né, ter garras, braços para poder abraçar todos os 200 milhões de brasileiros. Nesse momento de uma pandemia dessa e de salvar todas essas vidas. Eles perguntam, você tem RQE? Ou perguntam, você é médico? Olha, nós temos aí, tem que notar a presença aí da doutora Maria Helena Vermont, foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e trabalhou na OMS em Genebra, e ela está nos dando a honra de assistir já deu Boa noite, like, doutora. A doutora Maria Helena já deu um like aqui para todos nós, e ela vivenciou isso, porque a especialidade dela foi uma especialidade que houve uma pressão muito forte para não sair da ginecologia. Só que houve o entendimento que o mastologista é um médico diferenciado. Então, fazendo essa analogia aí, internamente existe esse processo autofágico. Então, é necessário romper essas barreiras, criar volume, massa crítica de médicos pós-graduados e pressionar cada vez mais, né? Eu vejo dessa maneira. Isso aí, professor. Mais alguma pergunta aqui? Estamos tentando achar outras perguntas, mas a questão, o foco realmente principal dessa fala nossa de hoje, faltam só 3 minutos, gente. Inclusive, nas próximas lives, nós teremos outros diretores da Abramep, como o próprio doutor Guilherme, presidente, doutor Eduardo, doutor Araújo, né? Acho que vai ter também o doutor, você convidou também, acho que o doutor Vitor, né? Uma live. Doutor Vitor Sorrentino também vai fazer o Vitor, um alô aí pro Vitor. O Vitor é aluno pós-graduado nosso do Instituto. Sim. O Vitor foi aluno nosso do Instituto. Para finalizar, professor, você quer saber de uma questão levantado pelo nosso marketing e tudo mais, nós temos inúmeros grandes médicos, grandes referências que não tinham RQE, que tinham belas pós-graduações. Me parece que o próprio Ivo Pitangui não tinha, né? Depois ele foi, como chama aquele título? Honoris Causa. O nosso, me parece também que o Rodrigo Lasmar
que é médico da seleção brasileira, também não tem. Tem pós-graduação, ele não teria RQE especificamente na área de... Qual que seria, doutor? Que vocês são? Então, olha, só para você saber de uma curiosidade, alguns anos atrás aqui no Rio, nós tivemos um presidente, um cirurgião exímio, presidente de uma sociedade que não tinha concluído a faculdade de medicina. Tá bom para você? Você está brincando comigo? Isso é fato real? Isso é real. Repete, por favor. Repete, por favor, Ricardo. Nós tivemos um cirurgião muito famoso, exímio, uma pessoa aqui reconhecida entre os pares dele. Ele foi presidente de uma sociedade médica aqui no Rio de Janeiro e ele não era formado. Como é que ele foi descoberto? Num recadastramento de um determinado convênio. E alguém foi dar um cheque lá e verificou que ele não tinha CRM. Que tal? Tá bonito? Pois é isso. Então, em resumo, nós temos aí inúmeras pós-graduações chanceladas pelo MEC, que são não só reconhecidas, como abraçadas por toda a medicina do país, por todos os alunos. Então, essas pós-graduações, em parceria com a ABRAMEP, Associação Brasileira de Médicos Pós-Graduados, né, não hesitará até conseguir mudar todo esse cenário absurdo em que meras resoluções unilaterais se sobrepõem à Constituição Federal, à Constituição Cidadã de 1988. Isso realmente é inacreditável. Mas, infelizmente, quem perde com isso, quem sofre isso na pele, quem sofre a dor, são vocês, os médicos pós-graduados,